Salve, gurizada, beleza? Então, dando sequência às nossas aulas de história, a gente hoje conversa sobre o processo de emancipação do Brasil. Mais uma vez, a gente continua essa nossa conversa do ponto onde a gente parou na última aula. E o que eu te disse na última aula? Na última aula a gente conversou sobre as rebeliões coloniais, aqueles movimentos que começavam a se formar com uma cor local, falando em romper com Portugal, e eu te disse que aquele processo ia ser interrompido, de certa forma. E o que acabou se intrometendo naquela questão, que acabou mudando aquela questão, foi a vinda da família real para o Brasil. Né? Foi a vinda de Dona Maria, que era a rainha, do príncipe regente, enfim. A chegada da família real portuguesa no Brasil, ela muda tudo. Ela desconfigura tudo da maneira como vinha acontecendo e é o que torna o nosso processo de independência único, completamente diferente dos outros, né? Porque não houve nada parecido com isso no caso dos outros, né? Aqui no caso a gente tem uma pintura, a gente tem uma alegoria da chegada da família real portuguesa no Brasil. Então vocês vejam como a gente tem os brancos chegando, e aí a gente tem o Brasil, os indígenas ali se colocando, né, à disposição deles. Vamos conversar um pouco sobre isso? Vamos lá então. Bom, o chamado período joanino no Brasil, ele vai ser mais uma das grandes consequências das guerras napoleônicas. Mas vamos falar um pouco de Dom João antes disso. Dom João, ele é o cara que foi e não era para ter sido. Né? Dom João, ele não era o filho mais velho do seu pai e da sua mãe. Né? O Dom João V, que foi o rei do auge da mineração, que era o pai do Dom João, ele foi um grande rei, eles tinham um filho mais velho, só que os dois morreram. Né? Tanto o filho mais velho quanto o pai acabaram morrendo juntos. Quem assume o trono naquele momento é a mãe do príncipe Dom João, Dona Maria. Dona Maria acabou ficando conhecida, né, como Dona Maria a Louca. Né? Então, por quê? Porque ela teve problemas mentais, enfim. E aí, com a interdição de Dona Maria, Dom João assume a regência. Né? Ele vai ser príncipe regente, porque a rainha é ela, ele não é nem rei, né? E ele vai ter que governar por isso. Dom João, então, gente, ele não foi preparado para ser rei. Ele era um cara tímido, ele era um cara, hoje a gente diria que ele era um nerd, né? Ele era um cara que amava botânica, gostava de estudar, gostava dos livros. A vida inteira dele acabou fazendo as coisas de uma maneira que não era a que ele queria, né? Dom João casou obrigatoriamente, casou por questão de Estado aos 19 anos, né? Então, você vai pensar, pá, que cortação de onda, né? Imagina o cara casar com 19 anos, né? Pois você imagina ser a esposa dele, né? Dona Carlota Joaquina, que era a irmã do rei da Espanha, tinha 9 anos quando eles casaram. Né? Então, tu imagina, claro, né, gente, o casamento não é consumado, né, quando tem essa diferença grande, mas ainda assim é uma situação bem complicada. Né? A ideia do casamento deles era uma aliança simbólica. Né? Dom João seria o irmão do rei de Portugal, Dona Carlota era irmã do rei da Espanha, casar os dois era uma aproximação dos dois reinos. Só que tem o zebra, né? Dom João acabou se tornando herdeiro do trono, né, por vias de azar, né, por assim dizer. Bom, aí o que vai acontecer? Dom João está governando Portugal como príncipe regente. E por que eu acho importante dizer isso, gente? Porque ele não é o rei, ele não tem a legitimidade de poder dizer, pá, o rei sou eu. Não dá, ele é príncipe regente, a rainha é a mãe dele, ela é doida, mas ainda assim fica aquela situação. Né? E ele vai ser o príncipe regente de Portugal num período extremamente confuso, já que ele governa desde 1792. Né? Ele vai ser o regente de Portugal durante o período das guerras napoleônicas. Então a Europa está sendo chacoalhada pelo Napoleão, por todas as questões dele, por tudo aquilo que a gente já viu. Napoleão faz guerra, conquista, muda as coisas, e o rei de Portugal é um cara que não tem o traquejo, não tem a formação de político para poder pegar o Napoleão de vez. Portugal, meus amores, no contexto das guerras napoleônicas, Portugal tem uma aliança
muito antiga com a Inglaterra. Né? Os portugueses e os ingleses costumam dizer que a Aliança Luso-Britânica ela é o mais antigo acordo diplomático existente em vigor até hoje. Né? E ela seria uma aliança que começou lá na Idade Média, né? Com o apoio que foi dado por militares ingleses, quando da formação do Estado português, enfim. Essa aliança ela foi reforçada de tempos em tempos, né? Entre outras coisas, o Tratado dos Panos e Vinhos, né? Enfim, reforçou essa aliança. Por que é importante a gente lembrar dessa aliança? Porque em 1806, Napoleão decreta o bloqueio continental. Tu vai te lembrar, a ideia do Napoleão era esmagar a Inglaterra economicamente, proibindo o comércio com os ingleses. Dom João, então, fica numa sinuca de bico. De um lado, ele tem a aliança histórica com os ingleses e as dívidas que ele tem com os ingleses, e do outro lado, ele tem Napoleão. Ele tem, então, de um lado os ingleses, do outro Napoleão. Napoleão diz: não pode mais fazer comércio com a Inglaterra. E aí o Dom João vai ficar, olha, pois vê, ora pois, o Inglaterra, eu não vou poder fazer comércio com você. A Inglaterra vai olhar e vai dizer, oh, come on, Portugal, open your comércio, não, let's do the comércio, né? Portugal fica nessa situação e Portugal acabou sendo um dos países que furou o bloqueio continental. O compromisso, a lealdade portuguesa com os britânicos acabou falando mais alto. Né? Esse furo no bloqueio continental acabou motivando a invasão da Península Ibérica pelo Napoleão. As tropas francesas invadiram a Península Ibérica, invadiram a Espanha e se dirigiam para Portugal. E a gente falou um pouco já sobre a invasão na Espanha, né, gente? Quando a família real, quando Dom João acaba tomando uma decisão. Ele decide fugir de Portugal. Ele decide pegar a corte, ele decide pegar aquelas pessoas mais importantes que ele tinha e vir com elas para o Brasil. Afinal de contas, o Brasil também é território português. Né? Essa estratégia de Dom João, ela frequentemente é mostrada para nós como foi um ato de covardia, mas ela não pode ser deixada de ser retratada também como uma estratégia militar. Né? Dom João, com isso, conseguiu. Diz bom dia, Branquinho, pro pessoal. Né? Tudo bom? Né? Dom João conseguiu, com essa vinda para o Brasil, Dom João conseguiu ser um dos poucos soberanos que não perdeu a coroa para Napoleão. Napoleão não conseguiu tomar a coroa dele, porque a coroa veio com ele para cá, né? Mais do que isso, o Napoleão não conseguiu tomar Portugal. Portugal se defendeu, Portugal acabou virando uma encheção de saco para a França napoleônica. Então, a grande Áustria, a grande Rússia, a grande Prússia, todos eles capitularam para Napoleão. Portugal não. Então, a estratégia de trazer a sede da monarquia, de trazer a sede do reino para o Brasil, ela foi uma estratégia bem sucedida. Mas ela deixa algumas questões, né, gente? Aqui embaixo, né, a gente tem uma representação do embarque da família real, e vocês vejam que não era pouca gente, né? Ó, pela quantidade de barcos que tu tem no horizonte representado ali. E aqui do lado, a gente tem um monumento que existe em Portugal ainda hoje, né, que é um monumento que celebra a vitória contra os invasores franceses. Então, é a vitória nas guerras napoleônicas. Percebam que não tem Dom João no monumento. O monumento é uma homenagem ao povo português. Porque a visão dos portugueses foi o seguinte: tá, ele foi embora e disse, eles que lutem. E a gente teve que lutar. A gente teve que ficar, enfrentar o Napoleão, enquanto Dom João foi-se embora. Né? Dom João foi-se embora, Dom João fugiu. Então a ideia dele como covarde, a ideia dele como ansioso, ela começa a aparecer. Depois a gente vai ver que isso não é bem assim, mas enfim. Bom, a família real portuguesa, ela desembarca na Bahia, ela chega em Salvador numa viagem bem confusa, não é? Em que os portugueses foram guiados pelos britânicos, os britânicos faziam a segurança da marinha portuguesa,
E eles desembarcam na Bahia no dia 24 de janeiro de 1808. Para a gente entender as urgências das medidas e das transformações, 24 de janeiro foi quando Dom João desembarcou, Dom João e a família toda. Eu sempre costumo dizer, nesse dia, quando Dona Maria botou o seu real pezinho nas areias da praia de Salvador, meus queridos, minhas queridas, não se enganem. Essa foi a primeira vez que um soberano europeu colocou seu pé no continente americano. É a primeira vez que um soberano europeu chega na América. Claro que isso vai mudar as coisas. E começa a mudar pouquíssimo tempo depois. No dia 28 de janeiro, 4 dias depois, o pessoal não tinha nem desfeito as malas ainda. Dom João assina um documento extremamente importante. Dom João vai assinar a abertura dos portos às nações amigas. O que significa a abertura dos portos às nações amigas? Significa que os portos brasileiros estão abertos para fazer comércio com qualquer outra nação que seja amiga, ou seja, que não seja a França. A abertura dos portos, gente, ela é uma mudança extremamente importante e significativa, porque ela é o fim do monopólio colonial. Ela acaba com o monopólio colonial. Não existe mais o monopólio colonial. Para os colonos que estavam se queixando da metrópole já há algum tempo, essa é uma baita medida, porque significa que eles podem, a partir de agora, passar a fazer comércio diretamente com quem quer o produto deles. Até então, tudo que é produzido no Brasil tem que ser vendido para Portugal. E Portugal revende isso depois na Europa. Isso fazia com que os produtores perdessem dinheiro, obviamente. Então, o fim do monopólio colonial, gente, com a abertura dos portos, ele vai ser extremamente significativo e vai ser bom para os produtores locais. Pergunta: ele é bom para os produtores locais? Significa que ele foi feito para agradar os produtores locais? Não, não significa. E por que ele foi feito então? Bom, vamos pensar no contexto europeu, no contexto do mundo de 1808. A gente tem uma nação na Europa que precisa muito de mercados abertos, porque ela está com mercados bloqueados na Europa. Capitão, o senhor está dizendo então que a abertura dos portos ela foi feita para beneficiar a Inglaterra? Claro que foi, gente. Ela é uma necessidade dos ingleses que precisam vender os seus produtos para poder continuar respirando. Ah, capitão, mas como é que a gente pode ter certeza disso? Meus queridos, isso fica bem claro com a assinatura de uma série de tratados, um pouco depois já, em 1810, né, os tratados de amizade, tratados de comércio, tratados de navegação, que acabam ficando resumidos em tratados de 1810. Esses tratados de 1810, eles vêm para regulamentar as tarifas alfandegárias. Já que os portos estão abertos, a gente tem que falar sobre os impostos, né, daquilo que vai entrar nesses portos. E os tratados de 1810, eles vão dizer o seguinte: produtos que vierem de qualquer país do mundo vão pagar 24% de imposto para entrar no Brasil. Produtos que vierem de Portugal vão pagar 16%. E óbvio, vamos combinar, né, gente? Faz sentido. Portugal ainda é o dono do Brasil. Faz sentido que Portugal pague menos. E produtos que vêm da Inglaterra pagam 15%. O produto inglês entra no Brasil pagando menos imposto do que o produto português. Acho que fica claro aqui o quanto essas manobras foram feitas para beneficiar os ingleses. Não significa que outras várias e importantes mudanças não tenham acontecido no Brasil no período. Sobre essas mudanças, a gente conversa na próxima aula. Muito obrigado, meus queridos, e até a próxima.